Olha só, gente, a Petrobras teve um lucro de 124 bilhões e 600 milhões de reais em 2023. Apesar desse valor astronômico, o resultado é 33% menor do que o desempenho da empresa em 2022. Apesar da queda, foi o segundo maior desempenho na história e, segundo a companhia, os números são consequência de bons operacionais ao longo do ano passado e da estratégia de comercial para diesel e gasolina. Nessa sexta, após o anúncio dos resultados, as ações da empresa despencaram quase 10%, com o valor de mercado caindo mais de 50 bilhões de reais em um só dia. Para a gente poder comentar sobre isso, eu vou direto chamar o nosso comentarista e também economista, o Felipe Serigatti, da FGV, para poder analisar. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. O que aconteceu, hein? Já era previsto essa queda no lucro da Petrobras e 10% aí de queda já na Bolsa de Valor. Vamos recuperar? Como é que é a sua análise? Boa tarde. Boa tarde, Valteno. Então, também, em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui a minha humilde, mas sincera homenagem aqui às mulheres. Parabéns pelo dia de vocês. Valteno, pois é, tivemos aqui hoje não foi um bom dia para a Petrobras, tá? A gente teve praticamente ali, do fechamento do mercado ontem até o momento que a gente está conversando aqui, quase que uma tempestade perfeita para a Petrobras, embora o cenário externo esteja sendo bastante favorável, tá? Então, o que está acontecendo lá fora é favorável para ativos de risco, o que normalmente teria que jogar os ativos brasileiros lá para cima. Mas a Petrobras, notícias ruins da Petrobras vieram num momento não tão confortável, justamente a Petrobras, que tem um peso muito grande dentre os ativos de bolsa no Brasil. Vamos lá. Já era previsto uma redução do lucro? Sim, já era. Mas a intensidade que foi divulgado ontem surpreendeu o mercado? Surpreendeu. Foi apenas isso? Não. Outro ponto que também o mercado já tinha uma ideia que fosse acontecer, mas na hora que vem a notícia ela é precificada, é justamente a retenção do pagamento de dividendos, tá? Então, os acionistas, né, todo mundo que tem ali ação da Petrobras que paga dividendos, tá, mas opa, né, então além da valorização, talvez ali do ativo, também vou receber uma fração, entre aspas, do lucro que a empresa gerou. No entanto, pela decisão do board da Petrobras, ou seja, do governo, não, vamos segurar esses dividendos, ao invés de pagar, vamos deixar em caixa. A justificativa pode ser, olha, a gente vai pagar dividendos ainda maiores mais adiante, mas todo mundo sabe, a Petrobras avançará com investimento em outras áreas, por exemplo, na área de fertilizantes. Junto com isso, como se não bastasse todo o resultado da Petrobras, nós também tivemos a divulgação ali do relatório do deputado Arnaldo Jardim a respeito do combustível do futuro, né? Tem diversos pontos que a gente pode abordar, mas eu acho que o principal ponto que foi um pouco que desagradou tanto a Petrobras como também os importadores de combustíveis aqui para o Brasil é uma mistura maior do biodiesel no nosso óleo diesel. Então, para a Petrobras, convenhamos, acho que as últimas 24 horas não foram das mais memoráveis. Essa história do combustível do futuro, Serigatti, que você tocou, é importante, porque, na verdade, o projeto do deputado Jardim, ele fala de teor de mistura do biodiesel no diesel, o teor de mistura do etanol na gasolina, do querosene sustentável de aviação, o SAF, o Programa Nacional de Biometano e a captura e estocagem geológica de CO2. Então, é um conjunto de medidas que dão, assim, em que o agro é fundamental. Sem agro, a gente não tem a implementação desse combustível do futuro. Então, eu queria que você destacasse um pouco mais o papel do agro nessa transição energética. Pois é, então, dentro da matriz energética brasileira, a biomassa já tem um papel relevante. Infelizmente, eu não tenho os números de cabeça mais atuais, mas, se eu não me engano, a participação da biomassa na matriz energética total brasileira era alguma coisa em torno de 17%. Lembrando que a meta de muitos países da OCDE de renováveis é de 14%. Ou seja, só o que a gente tem de biomassa é maior do que a meta deles para renováveis, tá? E veja que a gente já tem eletricidade que a gente nem entrou na conta aqui por não ser biomassa.
Mas isso não conta toda a história, né? A segunda parte é justamente, dado essa fotografia, como que a gente pode avançar ainda mais? E uma das estratégias ali, ó, da nossa gasolina já tem uma adição significativa de etanol, e a proposta é aumentar ainda mais essa adição, o que para as usinas, por exemplo, isso significa o quê? Opa, eu vou ter uma demanda, um mercado mais garantido para o etanol brasileiro. Então, para as usinas, isso é uma boa notícia. Por outro lado, quando a gente olha para o biodiesel, né, então olha, de forma paulatina, vai aumentando a fração da mistura de biodiesel no nosso óleo diesel, e esse aumento paulatino, pessoalmente, eu vejo com bons olhos, porque permite que o mercado se prepare para essa adição. Então, olha, não é uma mudança repentina, cada ano vai acrescentando um ponto de porcentagem nessa mistura. Quando chegar lá em 2030, isso chega a 20%, e aí caberá ao governo, por determinada portaria, algum instrumento legal, se for vontade, chega a aumentar isso para até 25%. Isso gera um mercado novo para derivados da soja aqui no Brasil. Óbvio que aquele combustível, essa demanda por combustível que agora vai ser atendida por biodiesel em vez do óleo diesel tradicional, derivado de combustível fóssil, isso acaba desagradando, de um lado, a Petrobras. Opa, então aquilo que eu produzo vai ter uma demanda menor aqui no Brasil, mantido mais constante, e um argumento semelhante para os importadores. Espera aí, como é que eu vou continuar importando esse volume se a demanda ficará menor, porque haverá uma substituição do produto do combustível fóssil por um combustível renovável. De qualquer forma, gente, o que para diversas economias lá fora é meta, aqui para o Brasil nada mais é do que a realidade. Verdade, Sirigati, só para dizer esses números, 2024, 14%, 2025, 15, 26, 16, 27, 17, 2028, 18, 2029, 19, 2030, 20% e depois disso, 25%. Eu vou te perguntar, isso gera uma disputa dentro do agro? Eu quero dizer o seguinte, aquilo que é destinado para energia e o que é destinado para alimentação. Eu acho que o Brasil acaba se tornando também, com isso, um player importante, em vez de exportar commodities, apenas grãos, essas coisas, a gente pode exportar o resultado disso, né, o próprio biodiesel, né? Sem dúvida alguma, sei que parte do mercado vai dizer, vai sobrar farelo aí no mercado, o que pode atingir esse preço, o preço desse produto, naturalmente vai desagradar alguns, mas vai agradar também outras cadeias do próprio agronegócio, mas ainda assim, aumentou demanda por um determinado grão, né, essa soja, milho. Gente, o que que o Brasil tem feito nas últimas décadas? Ah, é? Tem demanda lá, vocês estão precisando de grãos? Aguenta aí, tá? Aguenta um pouquinho, eu só preciso de um ciclo. Eu aumento a área, eu incorporo tecnologia e eu consigo produzir mais para atender essa demanda. Quer ver? A gente já fez isso, que talvez possa até abrir também esse assunto para a gente conversar aqui. Lembra quando o Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, que deu um atrito comercial com a China, e a China falou: vou buscar soja de outros fornecedores. O que o Brasil fez? Levantou a mão. Ah, China, você quer dar uma passeada aqui? Seja muito bem-vinda. Você vai sair com o seu container cheio. Só precisamos acertar o preço. Então vamos lá. Se tiver demanda adicional, temos plenas condições de aumentar a produção para atender essa demanda nova que pode surgir caso essas regras sejam aprovadas. Já que você tocou na questão aí do presidente Trump, do ex-presidente Trump, ontem o Biden fez o discurso do Estado e da União, a gente acompanhou, era 11 da noite. Alguma mensagem que a gente vale a pena destacar aqui? Parece que o discurso foi o tom de uma campanha, né? Ele e o Trump parece que realmente estão ali. Eu senti o discurso muito voltado para um comício, na verdade. Com certeza, né. Então, embora esse discurso praticamente todos os tomadores de decisão, todas as lideranças no globo inteiro, ficaram ouvindo ou acompanharam ao longo da manhã de hoje, o fato é, a mensagem é muito mais para o público interno do que para o público externo, tá? Isso já seria normal em condições razoáveis. Em ano eleitoral, com a pressão que o Biden está tendo, então, nas pesquisas, e óbvio que pesquisa é só uma fotografia, pode mudar muita coisa, tem que ler lá no contexto,
concordo com tudo isso. No entanto, as pesquisas sugerem que, olha, o Donald Trump é o favorito, tá? Ou pelo menos tem uma pequena margem na frente do Biden. Além disso, o Biden tem problemas dentro da sua própria base, ou seja, uma parte do eleitorado que normalmente votaria nele está apresentando insatisfação com relação à gestão dele, como se não bastasse. Próprios membros do partido estão questionando a saúde e as condições do Biden. Então, com certeza, ele precisa falar, se expressar, encaminhar mensagens para o seu público interno para defender e ganhar vigor na sua campanha. Mas, independente se seja Trump, se seja Biden, temos aqui acho que uma realidade triste para colocar. O Brasil não é importante, tá? Não está na lista de prioridades dos Estados Unidos, tá? Então, para nós, vai fazer grande diferença? A princípio, eu acho que não. O principal é a gente manter um bom relacionamento, independente de quem seja aí o vitorioso. No entanto, para não dizer que o cenário deva ser exatamente igual, vamos supor, caso de vitória do Donald Trump, de um lado, acho que a gente pode voltar a ver uma postura mais agressiva contra a China, não que Biden seja a favor. Então, independente de qual seja o grupo político nos Estados Unidos, todos eles enxergam a China como o principal rival. No entanto, a postura do Donald Trump é mais agressiva, o que pode abrir novas oportunidades para o agro brasileiro, tal qual aconteceu no primeiro mandato do Trump. No entanto, para a economia mundial, talvez o Trump possa oferecer maior volatilidade. Por que isso? Porque, de acordo com o discurso dele, de acordo com o seu primeiro mandato, ele vai demandar ali de outros países, principalmente da Europa, maior autonomia, que vocês consigam caminhar com as próprias pernas. Não é fácil você caminhar para lá, no caso da Europa, a OTAN, sozinho ou com o menor suporte dos Estados Unidos, e isso pode trazer maior volatilidade nos mercados. No entanto, na grande figura ali, na big picture, pouca diferença para o Brasil se quem vencer as eleições, para o agronegócio brasileiro, se quem vencer as eleições for o Trump ou se for o Joe Biden. Rapidamente, em um minuto agora, o que esperamos para a semana que vem, Serigati? Semana que vem tá engraçada, sabe por quê? Porque parece que o Brasil e os Estados Unidos fizeram uma dobradinha, né? Porque semana que vem que a gente tem de mais interessante a parte de inflação. Então tem inflação na Alemanha na terça-feira e na quarta-feira, Brasil e Estados Unidos divulgam os números das suas respectivas taxas de inflação. Na quinta, Brasil e Estados Unidos fazem uma nova dobradinha e ambos divulgam os números do seu comércio varejista, como é que vai estar o varejo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira tem o setor de serviços aqui no Brasil, só ficou faltando o setor de serviços nos Estados Unidos. Setor de serviços, só Brasil na sexta-feira. Vamos ter muito o que conversar sexta-feira que vem. Felipe Serigati, bom final de semana para você. Muito obrigado, Valteiro. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Até mais.